não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Do mesmo modo, aqui, você vê aqui a discussão, a polêmica, tanto em filosofia quanto na política, é uma coisa que faz parte do nosso ensino aqui. É uma técnica que vocês vão aprender. Tá certo? É um ponto que ninguém poderá discutir com vocês. Eu estou aqui falando para vocês, eu nunca perdi uma discussão. Daí vocês sabem, vocês são testemunha disso, eu nunca perdi uma. Tá certo? Então, eu sou um profissional da área. Por isso mesmo, eu não posso sair discutindo qualquer coisa com qualquer um, porque é até covardia. Às vezes a gente topa, onde a discussão, o sujeito faz uma provocação imbecil, a gente responde só por uma questão de caridade, de ajudar o indivíduo a compreender aquilo que ele mesmo está fazendo. Ainda que muitas vezes eu dê um puxão de orelha, até humilho o sujeito, eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo tudo é calculado. Não estou... Nada do que eu escrevo é assim, é pura autoexpressão emocional. Jamais. Né? Então, quer dizer, a gente tem que usar esses instrumentos. Primeiro tem que adquirir a posse desses instrumentos, e vocês vão adquirir certamente no decorrer do curso. E devem usá-los com a finalidade que seja também profissional. Profissional não quero dizer que vai ganhar dinheiro com isso, não é disso que eu estou falando. Estou falando profissional, quer dizer uma coisa que uma atividade que você professa e que publicamente você assume, né, a responsabilidade por aquilo. Né? Assim como, por exemplo, você não vai ver, né, sei lá, o Mike Tyson se metendo em brigas de rua. Ele simplesmente não pode fazer isso. Se der um soco, ele arranca a cabeça do sujeito. Então, vamos dizer, o profissional adestrado, ele tem que tomar cuidado com o instrumento que ele tem na mão. Quer dizer, certos usos desse instrumento são legítimos, outros não são, tá certo? E, sobretudo, as discussões pessoais, quer dizer, para o filósofo, para um estudante de filosofia, elas jamais são legítimas. Jamais. Quer dizer, ou você entra numa discussão com uma finalidade didática, tá certo? Ou com uma finalidade de educação pública, de uma finalidade, vamos dizer, politicamente defensável, quer dizer, é uma atividade que você exerce como cidadão responsável, que está intervindo numa coisa que tem interesse público, tá certo? Ou então você não deve discutir de maneira alguma. Né? Você lembra que eu coloquei aqui, no início, uma das condições para esse aprendizado, o que eu chamei de voto de pobreza em matéria de opiniões. Então é melhor você não ter nenhuma opinião, nada. Ou você vai saber, ou você não vai saber. Quer dizer, não é que você vai ficar sempre sem opiniões, não. Você vai colocar suas opiniões entre parênteses durante um tempo, e depois você vai refazer essas opiniões, tá certo? Uma por uma. Tá certo? Então você terá, vamos dizer, opiniões fundamentadas, opiniões que são intelectualmente responsáveis e que têm um valor público. Tá certo? Porque o simples fato de você achar isso ou achar aquilo não significa absolutamente nada. Como diz no filme Dirty Harry, né? O Dirty Harry diz assim, opinião é como bunda, todo mundo tem. Então a sua não é melhor que a outra, está entendendo? Agora, se essa opinião lhe deu trabalho, você estudou, você dedicou muito tempo àquilo, né? Então ela passa a ter um valor que transcende a sua pessoa. Tá certo? Então, agora, a mera preferência pessoal, você acha aquilo, o outro acha aquilo, eu sei que é assim, o outro quer assim, mas não, aí está tudo nivelado.
E eu acho que, vamos dizer, que o direito à livre expressão de opinião deve ser complementado pelo direito de não prestar atenção. Se todo mundo tem o direito de dizer o que acha, bom, entre 100 pessoas, né? Todos têm o direito de dizer a sua opinião. Então, cada um tem o direito de dizer a sua opinião, os outros 99 têm o direito de ir embora. Ou eu sou obrigado a ficar sentado ali escutando besteira. Não é isso? Então, para que a sua opinião se torne valiosa, ela tem que ser trabalhada, ela tem que ter custado alguma coisa. Seria o tal negócio. Quanto tempo você, né, levou para criar essa sua opinião? 2 minutos? Então a gente ouve 2 minutos e depois vai embora. Agora, eu sei que às vezes tem coisas que deram muito trabalho para serem encontradas, para ser inteligidas e que merecem ser ouvidas. Merecem ser ouvidas em função do investimento humano que foi colocado nelas, né? Fora disso, para que ter opiniões? Isso quer dizer que um filósofo é eminentemente um opinador qualificado. Quer dizer, alguém que vai interferir em certas discussões, não com um grau de certeza absoluta, mas com um grau de altíssima probabilidade derivado do longo exame que ele fez dos assuntos, do exame crítico, análise, etc, etc. Então, daí quando ele entra na discussão, ele traz, vamos dizer, um patrimônio de conhecimento, tá certo? De conhecimento e um patrimônio de experiência humana também, né? Aí sim vale a pena ser ouvido, tá certo? Quer dizer, eu posso dizer isso para vocês porque eu fiquei quietinho até os 48 anos de idade. Quer dizer, no começo da minha carreira eu escrevi várias besteiras, né? Em jornais, revistas, etc, etc. Também tinha opinião sobre tudo. Né? Graças a Deus esses escritos meus de juventude desapareceram, tá certo? Mas eu logo parei com aquilo e eu percebi que eu não tinha por que flagelar a humanidade, tá certo? Né? Com esta descarga dos meus dejetos mentais em forma escrita. Então eu fiquei quietinho, passei a escrever somente aquilo que a minha profissão exigia e não dava opinião sobre nada e não dei opinião sobre nada até os 48 anos de idade. Também inspirado no exemplo de Aristóteles, que, né, entrou na Academia Platônica com 19 anos e saiu de lá com 39, quer dizer, ficou 20 anos ouvindo antes de abrir a boca, né? Então, a não ser aquelas aulas que o próprio Platão lhe pedia que desse, que eram aulas de natureza técnica sobre a retórica e dialética. Também por ter descoberto ao longo dos estudos que raríssimas obras filosóficas foram escritas, obras filosóficas de real valor foram escritas por pessoas jovens. Você vê que existe precocidade, por exemplo, em música, em matemática, em poesia, nas ciências naturais, física, tal, mas em filosofia a precocidade é a coisa mais rara que existe. Quando o sujeito ele estreia na filosofia aos 20 e poucos anos, todo mundo diz que ele é um gênio, acontece o que aconteceu com Schelling. Schelling teve que recomeçar 4 vezes. Ele começou, fez aquele sucesso, daí ele mesmo disse, epa, não é assim, começa de novo. Começou 4 vezes. Eric Voegelin, mesma coisa. Se você lê o livro dele, né, os primeiros livros dele, né, como o da... as religiões políticas, né? Você vê que aquilo foi um começo, é genial, mas é falso, foi um passo em falso. É assim, assim, assim. Daqui a pouco, opa, não é assim. Entendeu? Então, para que você ficar colocando todos esses ensaios, se seria melhor você já dar um negócio mais prontinho, você ia poupar o tempo das pessoas, né? Então, pelo próprio Aristóteles, toda a obra dele, conhecida, ela começa aos 40 anos, não antes disso. Aristóteles viveu 60 e pouco. O nosso Mário Ferreira dos Santos escreveu um monte de coisa de pouco valor, né? Até que ele teve aquela intuição do negócio que ele chamou de filosofia concreta, num primeiro momento, e daí passou os últimos 16 anos da vida escrevendo
ou ditando um livro atrás do outro até morrer, né? Se você comparar o que o Mário fez nesses últimos 16 anos com o que ele escrevia antes, dá a impressão que é outra pessoa. Foi uma verdadeira mutação, similar ao que aconteceu em literatura com o nosso Machado de Assis. Se você ler aqueles primeiros romances, né, românticos dele, A Mão e a Luva, A Ressurreição, etc. Depois você lê Memórias Póstumas de Brás Cubas e diz, epa, baixou o espírito, é outro cara, tá entendendo? Então, mas em literatura isso é raro, mas na filosofia isso é o comum. Quer dizer, você vai acumulando, vai pensando, você vive aqui naquele mar de dúvidas, né? Durante 20 ou 30 anos, daí, de repente, as soluções começam a pingar, uma atrás da outra. Pim, 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 pim. É tudo material acumulado que foi se condensando, como se fosse, vamos dizer, um forno alquímico, né? Em que as ideias, os conhecimentos ficam ali se mesclando uns com os outros, até que sai alguma coisa, né? Então, é isso que eu quero que vocês façam, tá? Por isso que eu pedi este voto de abstinência em matéria de opiniões. Inclusive em matérias que dizem respeito à sua conduta pessoal. Começou lá uma discussão em torno do fumo. O sujeito diz que o fumo mata, né? Bom, eu sou o primeiro que sei que não mata coisa nenhuma. Eu sei que todas essas pesquisas sobre fumo são uma empulhação. Acabei de ler um livro maravilhoso sobre isso de um médico chamado Vincent Riccardo Di Pieri, em que ele examina toda essa estatística. Eu digo, olha, mas é uma empulhação monstruosa, monstruosa, monstruosa. Eu tenho essa opinião, mas, você vê que eu mesmo nunca escrevi nada sobre a questão do fumo. Eu escrevo toda semana na imprensa, 2, 3 artigos, né? Nunca dei minha opinião sobre este negócio, tá certo? Embora hoje comece a adquirir uma importância pública e política maior. Daí surge uma discussão por causa de fumo lá no fórum do seminário. Mas que sentido faz você discutir fumo dentro do fórum do seminário? Nenhum. É uma coisa absolutamente gratuita. Não é isso? Então, né, eu estou pedindo encarecidamente, não prossigam essas discussões. Mesmo que você ache que você está com 100% de razão, fala, não tem utilidade. Você não está fazendo isso por uma utilidade, por um dever, você está fazendo por mera vaidade, por mera autoexpressão, que é exatamente o que eu estou dizendo que é para não fazer. Tá certo? Então, assim como, né, o aprendiz de boxe, ele tem que se refrear de boxe ou de qualquer outra arte marcial, refrear de brigas de rua, tá certo? Porque ele está se preparando para brigar não com qualquer um, mas com um adversário qualificado. Do mesmo modo, o aprendiz de filósofo, tá certo? Ele tem que se refrear de entrar em discussões vulgares. Tá certo? Porque mais tarde você vai ter que enfrentar, né, inimigos que são muito maliciosos, são malignos. Tá certo? Não são pessoas realmente preparadas, mas são maliciosos e são muitos. Tá certo? E vamos dizer, embora esta coisa da polêmica ela não faça parte mesmo, vamos dizer, não seja uma atividade propriamente filosófica, ela é parafilosófica, tá certo? E você vai, mais tarde, você vai precisar participar de muitas dessas coisas. E tem uma infinidade de, eu não diria que são truques, mas são atitudes interiores que favorecem, tá certo? Vitórias absolutamente espetaculares nesse negócio. Tá certo? Agora mesmo estava lembrando o caminho aquela história do Quartinho de Moraes, né? Que eu publiquei um artigo dizendo que ele tinha a fama intelectual dele se devia a um assassinato político, né? Daí ele ficou louco da vida, disse que era uma calúnia, que ele jamais participou de assassinato algum, né? E daí começou a haver uma mobilização nas universidades e fizeram um manifesto assinado por 5.000 pessoas protestando em defesa do Quartinho de Moraes. E eu deixei aquela coisa ir crescendo. Quando chegou nas 5.000 assinaturas, daí que eu revelei a fonte da informação, que tinha sido ele próprio. Ele, de fato, não tinha participado do assassinato do capitão Chandler, mas ele se gabou de ter participado. Então ele mentiu, porque naquela hora ele estava falando na Unicamp, era bonito passar por assassino político, e ele se fez. Eu digo, então, quem mentiu não fui eu, foi ele que se autoacusou, tá certo? Daí pronto.
Quer dizer, a onda vinha crescendo, 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 nós vamos acabar com o Olavo de Carvalho, estava crescendo, daí de repente ele vai lá e fura o balão. Daí para dentro foi um silêncio mortal. Então, é assim, quer dizer, agora se você fosse discutir tudo aquilo, né, tudo que eles estavam dizendo, você ia passar o resto da sua vida. Como é que você pode discutir com 5 mil idiotas? Mas existe um jeito, você pega, você com uma frase, você estoura tudo aquilo. Então, isso aqui, né, eu considero que foi uma obra-prima, foi uma maravilha. Eu fiquei muito satisfeito comigo mesmo por ter feito isso, por ter dito tão pouco e conseguido tanto. Né? Então, esses aí são, vamos dizer, às vezes são requintes de virtuosismo que você pode ter numa discussão. Mas você tem que aprender primeiro, e a condição de você aprender é você refrear o impulso de falar, o impulso de discutir. E você transformar, vamos dizer, a arte de discutir num instrumento pedagógico e moral a serviço de finalidades superiores e não do seu ego. Se bem que o ego vai ter a satisfação do mesmo jeito. Quando você, né, expõe um idiota desse ao ridículo, um idiota presunçoso ao ridículo, eu não posso negar que eu fico satisfeito. Tá certo? Como é que os caras às vezes pensam que eu sou um sujeito raivoso? Tá? Eu não sou raivoso, mas eu confesso que eu sou sádico. Eu não faço nada movido por raiva, mas que um prazer sádico, isso eu tenho, tá entendendo? Eu tenho que confessar, pode ser até um negócio feio, mas, né, eu gosto de ver um cara desse, né, presunçoso, né, de 4. O sujeito de 4 ali é gostoso, confesso que é gostoso. Eu talvez algum dia eu perca essa mania, mas por enquanto ainda tenho. Oi, tem uma pergunta. Aproximar o microfone. Então, vocês podem ter mais tarde até esse tipo de satisfações sádicas. E eu acho que em muitas situações esse tipo de atitude é moralmente justificável e até obrigatório. Quer dizer, numa situação onde essa pestilência intelectual se torna disseminada num país inteiro, e toma um país inteiro, você é obrigado a agir de uma maneira mais drástica, não digo para acabar com isso, mas criar um espaço onde as pessoas possam respirar. Por exemplo, hoje nós temos esse espaço aqui neste seminário. Hoje as pessoas que estão buscando cultura superior, elas têm onde buscar. Tá certo? Mas nós tivemos que abrir esse espaço com os cotovelos. Tá entendendo? Então, muitas vezes, peguei um sujeito para vítima, né? Como eu fiz com aquele infeliz que escreveu o artigo que ficou comendo nas ideias vegetais. Tá certo? Aquele sujeito ele nunca mais se levantou. Ele nunca mais escreveu nada. Ele ficou quieto. Tá? Ele foi para casa. Né? O Enio Candotti, o homem da SBPC, que até desistiu da carreira científica, foi plantar alface. Né? Então, eu tive que fazer algumas vítimas pelo caminho para poder abrir um espaço onde pudesse haver dar uma chance para a cultura superior de novo. Para poder abrir um espaço de verdadeira respeitabilidade da cultura superior. Porque se você... Veja, a afetação de respeitabilidade, a afetação de importância, são tremendamente destrutivas. A cultura superior tem que ser uma coisa baseada inteiramente na autenticidade, na coisa genuína, na sinceridade, senão não funciona. Vamos dizer, até literariamente, falando, até no estilo literário. Você vê que a falsidade, ela literalmente ela soa mal. Quando eu era moleque, quando comecei a aprender, aos 20 e poucos anos, ainda havia leitores em número suficiente que sabiam reconhecer isso. Pegava um texto e falava, isso aqui está soando falso, está pegando mal na orelha. Hoje em dia a pessoa não se percebe mais isso. Né? Às vezes não percebe nem sequer do ponto de vista, vamos dizer, sonoro, auditivo. O Bruno Tolentino se queixava muito disso, as pessoas não têm ouvido mais. Quer dizer, escreve uma coisa que está soando mal, ridículo, mas elas não percebem. Né? Então, por exemplo, restaurar esta percepção do que é genuíno, do que é autêntico, tá certo? E do que é falso, né? Do que é de papelão, é fundamental para a alta cultura. Tá certo? Então, isso aí, se não fosse por este objetivo, eu jamais teria exposto nenhum desses caras à humilhação como eu fiz. Tá? Então, assim, pelo simples prazer de mostrar que eu sou gostoso, sou mais forte que ele, eu falo, mas escuta,
tá, entre eu e o Emir Sader. A diferença de força intelectual entre eu e o Emir Sader não é mensurável, porque é a diferença entre o nada e alguma coisa. Tá entendendo? Então eu sou alguma coisa, ele está um pouco abaixo do nada. Então não dá para medir isso aí. Então o pessoal diz, é covardia. Claro que é covardia, é coisa de bater em criança. Mas eu fui obrigado a fazer isso por um motivo moral. Eu falo, não, eles são infantis, são pueris, são despreparados, mas são os donos do pedaço e se acham, né, uns gênios. Então nós temos que destruir, nós temos que cortar a cabeça, porque senão o pessoal em volta não vai perceber o ridículo da situação. Agora muita gente perdeu. Depois que saiu o imbecil coletivo tem uma função curativa. As pessoas perderam o medo desses palhaços. Tá? Então, também, não só pelo texto, mas pelos efeitos sociais que a coisa teve. Porque muita gente tem medo desses camaradas, profissionalmente, tem medo dentro da universidade, tem medo dentro das redações. Tá certo? Eu digo, olha, eu vou lá, vou cuspir na cara deles e não vai acontecer nada. Eles não vão fazer nada. Eles vão espernear um pouquinho e depois vão para casa chorar no travesseiro. E foi exatamente o que fizeram. Na hora que as pessoas viram que eu fiz isso, elas falaram, bom, então, como diz, o rei está nu, os caras não têm força alguma. Entendeu? Mesmo assim, ainda tem muita gente intimidada. Eu recebi um telefonema outro dia de um rapaz que está no serviço diplomático. Ele diz, mas se eu começo a dar essas opiniões e tal, eles vão me esmagar. Eu digo, esmagar como? O que eles vão fazer com você? Eles vão te bater? Não. Eles vão te prender? Não. Mas eles podem me mandar para a Zâmbia. Eu digo, mas se mandar você para a Zâmbia, você é um homem feliz. Porque na Zâmbia o serviço diplomático não tem absolutamente nada para fazer e você vai ter o dia inteiro para você estudar. Agora, se mandar você aí para Washington, meu filho, aí você para Washington, para Moscou, então você vai ter muito trabalho. Tá certo? Mandar você para Venezuela, o Hugo Chávez vai fazer esse trabalho o dia inteiro. Mas se mandar você para Zâmbia, para Uganda, para Serra Leoa, é a maior felicidade que pode ter no serviço diplomático, é não ter nada para fazer. Tá certo? Então, se não fosse isso, a obra do João Guimarães Rosa não existia. A obra do João Cabral de Melo Neto não existiria. Só existia porque eles não tinham nada para fazer na embaixada. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu. Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.